A paz do Senhor a todos. Vamos para mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje aí num formato mais tradicional, mais de aula mesmo, né? Porque para esse assunto eu acho que é mais interessante para a gente ter acesso ao texto bíblico do que ficar olhando para mim, né? Então, pessoal, sem mais delongas, né, a gente teve muita dificuldade para gravar essa aula, muitas batalhas, doença, impedimento, barulho, mas acreditamos que Deus tem uma obra para fazer e aí estamos aqui, né, dando o nosso melhor a tempo e fora de tempo. Então vamos lá. O Espírito Santo, existem algumas passagens que mencionam, mas obviamente, como vocês já devem saber, eu vou focar mais ali na parte do livro de João, porque como eu já disse, é o livro que eu sempre recomendo se iniciar a ler a Bíblia por ele, porque ele retrata Jesus como sendo o Filho de Deus e o próprio Deus. E nós vamos ver no decorrer dessa aula que o Espírito Santo ele é um equivalente de Jesus que ficou em seu lugar, ou que foi enviado em seu lugar até que ele venha novamente, né? Então, quando Jesus estava para subir aos céus, ele avisou aos discípulos o que haveria de acontecer. Então, ele falou o seguinte, lá em João capítulo 14, que ele iria para o Pai, voltaria e prepararia moradas, mas que ele não nos deixaria órfãos. E no verso 16 ele fala o seguinte, quando eu for, eu pedirei ou rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade ou da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, analisando o texto, eu quero começar dizendo que você vê que existe na Trindade, né, assim como chamamos, apesar de não existir o termo Trindade na Bíblia, mas o seu conceito existe. A diferença é que em outras religiões vê-se a Trindade de uma forma equivalente. Então, por exemplo, na Trindade hinduísta, você tem uma divindade que cria, a outra que transforma e a outra que destrói. E aí o ciclo se repete. Quando a gente analisa isso no cristianismo, a gente vê que o Pai, ele é soberano a tudo. E ele envia Jesus, né? Inclusive quando eles estão conversando, né, sobre como isso aconteceria, né, a quem eu haverei de enviar? Então se pronuncia, envia-me a mim. Né? A gente já viu, eu já falei de outras vezes, que Jesus estava com Deus desde o princípio. Né? E a gente vê isso tanto em Gênesis como em João. Aqui em Gênesis 1 tem escrito o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, o período de espaço, construção dos planetas. Só que aqui já fala, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então você vê que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele estava presente com Deus no momento da criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quando a gente vai para João 1, a gente vê que João, falando a respeito, era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Isso ele falando a respeito de Jesus. Então você vê que tanto Jesus quanto o Espírito Santo estavam com o Pai na criação. Na carta de 1 João, capítulo 5, ele escreve o seguinte, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a palavra, ou seja, o verbo, né, que é o mesmo que Jesus, em grego, essa palavra ela se escreve logos, né, então algumas pessoas traduzem como palavra e outros como verbo. Eu prefiro verbo porque verbo é ação, né, e o Espírito Santo. E estes três são um.
ou estão em unidade. Então vocês veem que aqui fica muito claro que existe uma ordenação entre os seres, né, da Trindade. No caso, nós temos o Pai, que é sobre todos, sobre tudo, inclusive sobre o próprio Jesus, porque a Bíblia fala que ele diz, né, se vocês me amassem, ficariam felizes por eu dizer que vou para o Pai, porque o Pai me enviou e ele é maior do que eu, e eu vou voltar para ele. E em outros momentos ele fala, né, em Apocalipse, que quando tudo tiver sido colocado aos seus pés, no caso de Jesus, quando o Pai tiver colocado tudo aos seus pés, aos pés de Jesus, o próprio Jesus se colocará aos pés do Pai para que o Pai seja tudo em todos, ou seja, Deus seja tudo em todos. Então veja que aqui, quando ele fala, voltando, né, para João 14, vos dará outro consolador, essa palavra outro, no grego, ela tem duas formas. Ela tem allos, com dois L's, e tem héteros. Héteros é algo diferente mesmo. Para você ter uma ideia, quando a gente fala de heterossexual, é que ele gosta do outro sexo. Então, é o homem que gosta da mulher, a mulher que gosta do homem. Isso é heterossexual. Então, você vê que são coisas completamente diferentes, né? Então, quando você tem allos, por sua vez, é um diferente, mas é um diferente, eu vou usar equivalente para não dizer igual. É como se você chegasse na padaria e dissesse assim, olha, seu bolo de milho é muito bom, me dá um. Aí outra pessoa que te escuta falar isso e disse, é mesmo, alguém já tinha me dito que o teu bolo de milho é muito bom, me dá outro. Quando ele fala me dá outro, não é o mesmo que você tinha pedido. É um para ele. Mas é um equivalente ao seu. Então você vai ter um bolo de milho, ele vai ter um bolo de milho. Só que são diferentes, mas em tese o mesmo bolo, né? Já seria diferente se ele dissesse assim, você quer um bolo de milho? Não, qual outro você tem? Se fosse usar um héteros, né? Ah, eu tenho de chocolate, formigueiro. Aí a pessoa, eu quero um formigueiro. Então aí nesse caso, um bolo de milho e outro de formigueiro, eles seriam, quer dizer, de formigueiro não, né? Outro bolo formigueiro, né? Apesar de que formiga é bem, já disseram que tem vitamina, faz bem para os olhos. Mas no assunto do bolo, seriam completamente diferentes. Então aqui, quando se escreveu acerca de Jesus em relação ao Espírito Santo, ficou claro que é outro da mesma espécie. Até porque o Espírito Santo estava na concepção de Jesus, né? Quando o anjo visitou Maria, disse que viria sobre ela o Espírito Santo e ela daria a luz. Então, Deus é Espírito, o Espírito Santo é Espírito. E quando ele veio para Maria conceber Jesus, ele concedeu-lhe a parte do Espírito, né? Então, a gente tem essa parte, essa equivalência entre Jesus e o Espírito Santo. E logo em seguida, Jesus segue dizendo uma coisa muito interessante que a gente tem que ter em mente. O Espírito Santo é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Então, veja que não faz sentido nenhum você dizer para uma pessoa ler a Bíblia, porque ela não vai compreender, porque os olhos dela estão cegos, por ela não ter o Espírito Santo. Só que aqui Jesus fala que para a gente é diferente, porque ele fala, porque o mundo não o vê nem o conhece, mas vós, no caso nós, né, que somos os discípulos, o conhecemos. Por quê? Habita convosco, ou seja, ele mora conosco. Isso era Jesus falando para os discípulos naquela época. Por que o Espírito estava com eles? Porque o próprio Jesus estava com eles. E tanto é que logo em seguida ele diz, ó, e estará no futuro em vós, ou seja, dentro de vocês. Então veja que Jesus naquele momento ele diz assim, olha, o Espírito está aqui com a gente, tá morando com a gente.
Só que depois que eu for, ele vai vir, vai fazer morada dentro de vocês. Assim como ele já fazia morada dentro de Jesus, né? Existe uma passagem na profecia de uma das profecias de Jesus que diz que seu nome será chamado Emanuel, que as pessoas traduzem como Deus conosco, mas que numa tradução mais literal significa Deus dentro do barro. Então, é o Espírito Santo, né, na parte de Jesus, que veio para dentro do barro, aqui o barro sendo representado a carne, por meio de Maria, e então se deu o nascimento de Cristo, né, de Jesus. E aí Jesus continua: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, né? Jesus falando, aí diz, ó, e essa parte é interessante, que fica confuso, mas é exatamente por isso que é interessante. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós vivereis. E naquele dia saberei que eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Aí, ó, Jesus continua: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. E aí Judas, né, diz assim, que não é os Iscariotes, né, aqui: Senhor, por onde tu vem, que vai se manifestar a nós, mas não ao mundo? E aí Jesus explica para ele novamente, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará. Repetindo o que ele disse, né? E nós viremos para ele e faremos nele morada. Quem é que vem e vai fazer morada? Jesus já tinha dito lá em cima. O Espírito Santo estará dentro de nós. E aí ele fala: quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra não é minha, mas é do Pai que me enviou. E aí Jesus fala isso, e veja como é interessante, né? Que a gente está falando de etapas. Jesus disse que falou isso enquanto ainda estava com os discípulos, mas que o Consolador, o Espírito Santo, né, que o Pai enviará em meu nome, no caso de Jesus, ele vai nos ensinar todas as coisas e lembrar de tudo o que tem dito. E Jesus diz no final que deixa a paz. Então veja aqui que é o seguinte: Jesus explica algumas coisas para os discípulos, diz que não pode explicar tudo porque não é conveniente, mas que quando o Espírito Santo vier, ele vai lembrar de tudo o que Jesus diz, vai fazer sentido e vai ensinar as outras coisas. Vou deixar aqui aberto João 14, enquanto a gente vai para o 16, que depois a gente vai fazer um paralelo. Então lá mais à frente a conversa continua, e no capítulo 16, Jesus diz o seguinte, ó: eu lhes disse essas coisas para que vocês não se escandalizem. Vocês serão expulsos das igrejas, vão lhes perseguir. E isso eles vão fazer porque eles não conheceram nem ao Pai, nem a mim. Mas aí, ó, Jesus fala: eu lhes disse para que quando chegar a hora, vocês lembrarem, e eu não vos disse isso desde o princípio, porque eu estava convosco. Então tem coisas que Jesus não disse porque ele ainda estava. Ele até diz algo parecido para os fariseus, quando eles perguntam por que os discípulos não jejuam. E aí ele diz assim, ele diz: por que eles haveriam de jejuar enquanto eles ainda estão com o noivo? Né? Vão se entristecer exatamente porque se eu estou com eles aqui. E aí é algo nesse sentido. Jesus não disse aquelas coisas porque Jesus estava aqui. Só que como ele estava se preparando para ir, ele achou por bem de alertar os discípulos para que eles não fraquejassem na fé. E aí o que é que ele fala? Eu vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais. Né? E aí ele fala, seguindo: isso eu vos tenho dito porque o seu coração se encheu de tristeza.
Mas eu garanto que estou falando a verdade. É conveniente para vocês, ou seja, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas quando eu for, eu lhe enviarei. Isso aqui lembra muito aquela passagem que Paulo fala depois, né? No caso, Paulo fala rememorando Jesus, que ele vai dizer, olha, morrer é lucro e o viver é Cristo, né? Porque ele disse que muito mais preferia ir para a glória, mas que é conveniente para as almas que vão ser alcançadas que ele esteja vivo e pregando. E aí veja o seguinte, essa palavra consolador, no grego, ela é chamada de paracletos. A tradução literal seria algo que você coloca ao seu lado para lhe dar suporte, quase que como se fosse uma muleta, né? Então, significa chamado para estar ao lado. E Jesus falando a respeito do Espírito Santo, né? Ele fala que vai enviar e diz o seguinte, que quando ele vier, ele, o Espírito Santo, vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E diz mais, do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque ele vai para o Pai e eles não verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. E aí ele continua, tem muita coisa para dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vai lhes anunciar. Então veja que aqui Jesus está dizendo que o Espírito Santo vai vir e vai nos dizer as coisas que Jesus não pôde dizer naquela época. E é interessante porque quando Jesus veio, ele disse para os discípulos coisas que Deus não disse no passado para os profetas, né? E quando Jesus estava para voltar, ele disse mais coisas ainda, mas não disse tudo. Inclusive, quando a gente pensa no Apocalipse de João, que é chamado de revelação, né? A palavra Apocalipse, ela quer dizer revelação, são anúncios que haveriam de acontecer no fim dos tempos. Então, para você ter uma ideia, quando Deus mostra parte daquelas imagens para Daniel, ele manda Daniel fechar essa mensagem, porque aquelas coisas não são para aquela época. Quando ele mostra as mesmas coisas para João, ele diz para que João não feche aquele livro, porque as coisas são para aqueles tempos. Então, a gente vê que existe o que a gente chama de dispensação. Deus trata a humanidade de formas diferentes para épocas diferentes. Diferente no sentido de intensidade, tá? Intensidade não é quebra de princípio. Porque se você parar para pensar, na antiguidade o Espírito de Deus ele habitava momentaneamente ou vinha sobre alguém muito particular, como um profeta ou um juiz, e depois ia embora. Cumpria seu papel e ia embora. E quando Jesus veio, que houve-se o cumprimento da profecia de Joel, né, que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, a gente vai ver isso logo mais. Hoje o Espírito Santo ele habita dentro de todo aquele que confessa o nome de Jesus. Então hoje está muito mais intenso do que era antes, tá? Então Jesus fala para os discípulos que era conveniente que ele fosse para que o Espírito Santo pudesse vir. E então ele fala uma coisa que, por isso que eu deixei João 14 aberta, que Jesus diz o seguinte, um pouco e não me vereis, e mais um pouco e me vereis, porque eu vou para o Pai. E aí os discípulos pegam e dizem assim, como é, Jesus?
um pouco que a gente não vai te ver, e mais um pouco que a gente vai te ver, e por que tu vai para o Pai? E aí eles se perguntaram, né? O que é isso? O que quer dizer isso? Um pouco. A gente não sabe o que diz. E eu acho interessante isso pelo seguinte: vejam que Jesus estava anunciando as palavras aos discípulos diretamente, e algumas coisas eles não entendiam. Por que que eles não entendiam? Porque eles ainda não tinham o Espírito Santo atuando na mente deles propriamente. Entenderam? E aí sucede que Jesus é traído, entregue, preso, julgado, crucificado, morre e ressuscita. Quando ele ressuscita, ele primeiro aparece a algumas pessoas antes de a todos os discípulos, né? Aparece primeiro a algumas mulheres, depois aparece a alguns discípulos em particular, enquanto eles estavam caminhando, mas eles não o reconhecem, até que ele aparece aos 11. Aqui a gente está em Marcos, capítulo 16. E quando a gente está lá, eles estão trancados, né, com medo dos judeus que estavam perseguindo a igreja. E aí a Bíblia fala aqui, Marcos 16, 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntos, e então lançou-lhes na cara a sua incredulidade, porque não creram que ele já tinha ressuscitado. E isso que ele já tinha avisado que ia ressuscitar. E aí ele disse, olha, vão por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então veja que aqui existe uma sucessão de fatos. Você prega para a pessoa crer. Depois ela vai ser batizada e aí sim ela confirma a salvação. E aí veja o seguinte, que Jesus fala, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhe causará dano, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E aí, quando ele fala isso, o Senhor lhes abençoa, né? Depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E os discípulos, tendo ido, pregaram em todas as partes, até que se cumpriu o que Jesus havia dito. Agora, um detalhe interessante. Quando a gente vai analisar esse mesmo texto, agora descrito por Lucas, tá? E lembrando, né? O primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. Ele tinha pressa em escrever, não se preocupou na forma como ia ser escrito, mas deu foco ao conteúdo. Lucas, quando começou a escrever o Evangelho, né, sabendo que Lucas ele não estava entre os 12 apóstolos, mas ele foi mais contemporâneo de Paulo, por assim dizer, ele procurou referências para escrever o seu Evangelho, né? E dentre essas referências, a primeira que ele pegou foi o Evangelho de Marcos. E Lucas, ele retrata essa mesma cena de Marcos da seguinte forma: estas são as palavras que eu vos disse enquanto ainda estava convosco. Isso, Jesus falando. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aí olha só que interessante. Ó. Então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois testemunhas. Então, nesse momento, Jesus revela, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então lhe levou afora até Betânia, levantando as suas mãos, os abençoou.
e abençoando, se apartou deles e foi levado ao céu. Veja que aqui, Lucas, ele coloca diversas informações que Marcos não colocou, né? Exatamente as palavras que Jesus disse, como ele tinha feito. O relato de Marcos, ele é mais bruto. Ele diz só o seguinte, ó, Jesus mandou que fosse pregar aqui, ali e depois em todo mundo, e disse que esses sinais iam acompanhar os que crerem. Mas é a mesma cena. Você vê que Jesus sobe para o Pai no final, tanto em Marcos quanto em Lucas. E ainda tem mais. João também fez um retrato dessa cena. E João ele fala da seguinte forma: chegando à tarde daquele dia, o primeiro da semana, fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam juntos, chegou Jesus e se colocou no meio deles e disse: Paz seja convosco. E quando disse isso, lhe mostrou as mãos e o lado. E os discípulos ficaram alegres porque viram que era o Senhor. Por que Jesus fez isso? Porque logo antes disso acontecer, alguns discípulos tinham dito para os 11, né, que tinham visto Jesus ressuscitar. E o Tomé pegou e falou assim: se eu não botar o meu dedo nos buracos da mão e eu não enfiar a minha mão no buraco da lateral, eu não acredito que é o Jesus. E aí quando Jesus chega com eles, é por isso que lá em Lucas ele fala que criticou a incredulidade, porque ele já tinha dito que morreria, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Então, se já tinha dado o prazo, os discípulos já o deveriam estar esperando. E mesmo sabendo o que ele tinha dito, não creram quando disse que ele já tinha ressuscitado. Então, por isso ele fez essa crítica. E aí Jesus, vendo a alegria deles agora, né, depois do carão, ele fala o seguinte: outra vez Jesus disse: Pai seja convosco. E diz mais: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Veja que isso é a mesma cena que foi descrita em Marcos e foi descrita em Lucas. Quando você junta o texto, você tem uma ideia mais completa. Então você vê que quando fala que Jesus os abençoou, ele estava jogando sobre os discípulos o Espírito Santo. E ele diz mais: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Veja que Jesus ele só começou seu ministério de pregação após ser batizado. Quando ele foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo. Né? A gente vê o relato de João Batista, que ele diz o seguinte: ele diz que ele não conhecia aquele, né? Mas que quando ele não conhecia a pessoa, mas que quem o enviou havia dito que aquele quem ele visse, né? Aquele a quem ele visse o Espírito Santo descer e repousar, né? Aqui João capítulo 1, verso 33, ele diz: eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E veja que é uma coisa interessante, porque Jesus foi batizado por João, recebeu o Espírito Santo repousou sobre ele e ele passou a batizar as pessoas com o Espírito Santo, né? Inclusive nessa cena dos discípulos. Antes dele ir subir ao Pai, ele diz: olha, quando eu for, vou enviar o Espírito Santo. Está aqui, recebam. Mas fiquem em Jerusalém até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. E aí, da mesma forma que o Pai me enviou, eu vos estou enviando. Então, o que eu fui mandado fazer, agora eu estou mandando que vocês também façam. Da mesma forma que eu recebi o Espírito Santo para me capacitar a fazer, eu estou deixando o Espírito Santo com vocês para que vocês sejam capazes de fazer. Então você vê que, como eu disse, é uma sucessão, uma dispensação que cresce, né? E lá no livro de Atos, quando os discípulos estão falando, né? Jesus subiu, está chegando a época
do dia de Pentecostes, e a gente está esperando a promessa de Jesus aqui. E aí lá no livro de Atos, né, capítulo 1, verso 5, fala-se assim: João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Lembrando que quem escreveu o livro de Atos também foi Lucas, tá? Então aquilo que Lucas escreveu lá no evangelho dele, ele estava reafirmando aqui, porque isso era outra carta que ele estava escrevendo, né? Então é mais ou menos assim, quando a gente vê um filme que é uma continuação, é comum que o pessoal coloque logo no início algumas cenas dos capítulos anteriores para que você relembre, né, do que era que você estava tratando. E aí Lucas começa com essa lembrança do início e logo em seguida no capítulo 2 de Atos, ele diz: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos de acordo no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, e essas pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui eu quero fazer um parecer que é o seguinte: João disse que quem tinha enviado ele para pregar disse: olha, quem você vê o Espírito Santo descer e repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E aí João deu esse testemunho a respeito de Jesus. E Jesus passou a batizar com o Espírito Santo. Aí o que Jesus disse? Olha, do mesmo jeito que eu fiz, eu estou mandando que vocês façam. E vocês vão receber o Espírito Santo para tal. Então a conclusão lógica é de que Jesus mandou o Espírito Santo, e se o Espírito Santo veio e repousou sobre nós, hoje nós somos aqueles que batizarão com o Espírito Santo. Né? Faz sentido para vocês? Para mim faz sentido. Inclusive tem uma passagem que o apóstolo Paulo ele está chegando, né? E ele diz assim: vocês receberam o Espírito Santo? Aqui, ó, Atos 19. Então, Paulo já sucedeu toda a questão, né? Paulo agora já não era mais Saulo. E aí fala, sucedeu, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo passou por todas as regiões superiores e chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Veja que Paulo, ele coloca que as pessoas recebem o Espírito Santo quando creem. E de fato isso é correto. Até depois ele vai mandar uma carta para essa mesma igreja, tá? Veja, ó, chegou a Éfeso, era o nome de uma cidade. E depois a gente vai ler o que é que ele fala na carta aos Efésios, que era o povo dessa cidade. E aí esses discípulos responderam para ele, ó: a gente ainda nem ouviu falar que tinha o Espírito Santo. E aí Paulo pergunta: e vocês são batizados em que então? E eles disseram: no batismo de João, do arrependimento. E aí Paulo disse, ó: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria após ele. Esse é Jesus Cristo. E então os que ouviram foram batizados, isso é Paulo que está os batizando, em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Então veja que, assim como Jesus fez, os apóstolos estão fazendo. Assim como o Espírito Santo repousou em Jesus e o capacitou, ele está atuando com os discípulos e também os está capacitando. Então, você vê que, como eu falei, é uma sucessão de fatos, né? Agora a gente vai ver o que Paulo fala para os Efésios, pessoal dessa cidade, tá? Eu acho interessante, como eu disse, quando a gente estuda a Bíblia, é bom a gente também ter uma perspectiva do autor. Não é porque vai mudar o que Deus mandou dizer, mas é porque a forma como o autor fala, muitas vezes,
é diferente, dá a entender coisas diferentes, tá? Mas não é que ele está falando diferente, você só tem que identificar o que ele está falando, e não o que você acha que está ouvindo. É sempre muito importante a gente prestar atenção a essas coisas. Então veja aqui, Paulo tinha começado ali em Éfeso, né, com aqueles homens lá. E aí agora ele já saiu de lá e manda uma carta. E ele fala o seguinte, ó: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, ou seja, Deus Pai, segundo o conselho da sua vontade. Aí ele diz, ó, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. E aí diz, em quem vocês também estão. Aí olha aqui o que é que Paulo fala. E aí eu vou trazer de novo o que eu tinha falado lá de João 14. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e nele tendo crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então veja que o que é que Paulo está falando. Você ouve a mensagem do evangelho. Quando você ouviu a mensagem do evangelho, se você crê, aí depois disso você recebe o Espírito Santo e é selado com o selo da promessa. O que é esse selo da promessa? Aí Paulo fala aqui, ó. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O que é um penhor? É uma garantia. Existem algumas lojas, né, que elas emprestam dinheiro, só que você vai pagar os juros, mas você tem que dar uma garantia, né? Isso é chamado de penhor. Então você vai lá e diz, olha, eu estou precisando de tanto de dinheiro. Tudo bem, é tanto de juros. Você pode pagar até dia tal. Tudo bem. Agora você tem que deixar uma garantia. Aí a pessoa deixa lá uma garantia. Então, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ou seja, que nós vamos receber a promessa de Jesus. E a garantia que Jesus deixou conosco é o Espírito Santo. Aí ele até fala, qual é o propósito do Espírito Santo? Ó, a redenção da possessão adquirida. Adquirida por quem? Por Jesus. Hoje nós somos propriedade adquirida de Jesus. Lembram que em outra passagem ele fala, ele nos resgatou do império das trevas para o reino de seu amor, né? Para louvor da sua glória. Então vejam que é para isso que o Espírito Santo está conosco, para nos permitir chegar no final da nossa caminhada e sermos aceitos no céu. Em outra igreja que Paulo também pregou, nos Gálatas, né, a igreja da Galácia, ele diz o seguinte, olha, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Eu acho interessante quando ele usa isso, porque mais à frente ele vai dizer assim, aqui no verso 25, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. O que é que isso quer dizer? Quando você recebe o Espírito Santo e você está vivo no Espírito Santo. Mas o que significa andar no Espírito Santo? Andar é uma ação. Então, você estar vivo, você não precisa fazer muita coisa para estar vivo. Você já recebeu o dom da vida, né? Agora, para você andar, não. Você tem que querer andar. E você tem que escolher o caminho de andar, né? E a velocidade de andar. Então, o que Paulo está incentivando aqui é, se vivemos em espírito, se você recebeu o espírito, ande no espírito. Ou seja, que as suas ações sejam guiadas pelo espírito. E aí é por isso que ele fala, ó, não cumprireis a concupiscência da carne. E depois ele segue, a carne combate o espírito combate a carne. Um se opõe ao outro. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estarão debaixo da lei. E aí ele fala assim, ó, veja que ele não está falando que a lei não se aplica a gente, tá?
Ele fala que se nós somos guiados pelo Espírito, a lei não é motivo de termos medo, porque o Espírito Santo nunca vai nos guiar para desobedecermos à lei. E aí ele fala, ó, as obras da carne são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, combates, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa. Veja que isso aí foi só exemplo, né? Mas ele fala, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E já por outra vista, ele fala, ó, o fruto do Espírito é amor, prazer ou gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E ele fala, contra essas coisas não tem lei. Entendeu? É por isso que eu falei que lá ele coloca que você não está debaixo da lei. De que sentido? Ninguém vai fazer uma lei dizendo que você não pode amar o seu próximo, que você não pode ser uma pessoa pacífica. Entendeu? E eu acho interessante que ele usar o termo fruto, porque geralmente quando a gente pega uma árvore que dá fruto, ela se inicia na semente. E você tem que plantar no solo bom, regar, adubar, esperar, e aí ela nasce, a árvore, e você continua esse trabalho até que ela passe a dar fruto. Então são coisas que têm um processo. Esse processo que você pode até enxergar como sendo a longanimidade, ou seja, você saber que as coisas demoram a acontecer, né? A própria fé em Cristo, ela também impõe isso, que a gente tenha uma longanimidade, se dispõe a esperar nele. E ele fala mais, que aqueles que são de Cristo, eles crucificam a carne e as suas paixões. Então ele fala que a gente não deve seguir essas obras, tá? Agora é importante a gente saber que o Espírito Santo ele aponta o caminho, mas ele não nos obriga. Então, assim, o fato de você ter o Espírito Santo, até de você ser batizado no Espírito Santo, não vai te deixar por si só uma pessoa pacífica, uma pessoa paciente, longânima, uma pessoa bondosa, uma pessoa de fé. Desculpa. Tudo isso tem que ser trabalhado, né? E quem vai escolher como trabalhar é você. Então, às vezes você diz assim, ô Senhor, me dá paciência. Aí Deus te dá um monte de situação adversa para você trabalhar a tua paciência. Né? É uma coisa super interessante, mas se você parar para pensar, quando a gente vai para a academia, a gente destrói tecnicamente os nossos músculos, eles passam por um processo inflamatório e quando eles se recuperam, eles estão mais fortes. Existe um procedimento, né, uma técnica no karatê, um método de treinamento chamado makiwara, que consiste em você acertar partes duras como os dedos, né, os calos das mãos, as juntas, os cotovelos, joelhos, a canela, em locais duros. E geralmente o treino começa com a parte não tão dura como corda, depois o pessoal muda para cortiça, depois madeira, até que chega um ponto em que a pessoa está treinando em algo mais duro. E o que é que se faz com isso? Você quebra a parte externa dos seus ossos e o seu osso começa a recalcificar. Só que quando ele vai colocar mais cálcio, ele cria uma camada mais forte. Existe um país, aliás, um país não, né? Diversos países, acredito que é da Europa Oriental. Eu vou procurar depois o nome do país para quem quiser tiver um interesse, mas é muito comum que no inverno, truano, neve caindo, as mães pegam os bebês, as mães completamente agasalhadas, cobertas até pela orelha, com luva, casaco completo. Entra num lugar para tomar um café, um chocolate quente e deixa o carrinho com o bebê dentro, desagasalhado, do lado de fora, no frio, levando neve. E aí o pessoal ficou horrorizado quando viu isso, o pessoal do Ocidente, né? E aí o pessoal, procurando saber, fizeram, né, não chegou a ser um documentário, mas indagando por que se fazia aquilo, ficou-se constatado que o povo, né, aquelas crianças,
elas sofriam infinitamente menos com doenças pulmonares, cardiorrespiratórias, gripes, doenças infecciosas das vias aéreas, por conta desse tratamento. Então você vê que é interessante, o corpo de um bebê que a gente tem por algo super frágil, exposto a uma condição extrema que os adultos estavam evitando, né? Mas que isso o tornava mais forte. Então você vê que a própria assinatura de Deus no nosso corpo, ele nos dá dicas de como ele opera, né? Na Rússia, por exemplo, é comum que os jovens, no inverno rigoroso, né, que lá já é frio, mas você imagina no inverno, o pessoal quebra lá um bloco de gelo se formando num lago e o pessoal mergulha e depois sai de dentro do mergulho, né? Então é comum o pessoal fazer isso para que o corpo fique fortalecido. Acho que lá na Rússia também tem uma senhora que ela é conhecidíssima porque ela pega os meninos, o pessoal faz fila, e ela simplesmente sacode os meninos pelo braço, pela cabeça, pelas pernas, estica e puxa e joga, e o pessoal acha uma loucura. Só que os filhos dessa senhora, que foi em quem ela primeiro fez, os 7 são campeões olímpicos. Dessas crianças que fizeram esse tratamento, né, por assim dizer, esse tratamento de choque com ela, também diversos são medalhistas olímpicos, campeões nacionais. Não é à toa que ela é super procurada, né? Então, mais uma vez, né, ratificando o tratamento que Deus coloca na sua criação. E aí agora, já chegando para os assuntos finais, como eu já falei, né, a gente tem que trabalhar o nosso temperamento, as nossas atitudes. E também os nossos dons espirituais, né? O pessoal espiritualiza muita coisa e acha que é trabalho do Espírito Santo fazer como ele quer. Mas na realidade não é bem assim, porque se Deus quisesse impor a sua vontade de forma plena e absoluta, a gente não teria parte, não precisaria ter parte. Só que aí o que é que acontece? Deus, ele quer que nós participemos. Ele quer nos dar esse prazer. Então, aqui, já em outra igreja, na igreja de Corinto, Paulo ele fala o seguinte, capítulo 12, sobre os dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. E aí ele fala no 4, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas, tá? Mas, é o mesmo Deus que opera tudo em tudo. Mas, ou seja, é uma oposição ao que ele vai falar, né? Conjunção adversativa, para quem for fazer prova de português aí, é um ponto garantido. É dada a cada um para finalidade, o que for útil. Então, veja, existem cargos, ministérios, dons, capacitações. É o mesmo Espírito Santo que faz tudo. Mas para quem é que ele vai dar? Para o que for útil. Útil vem de usar, utilidade. Então vem a questão, para que você quer o dom de variedade de línguas se você, assim como eu, não tem interesse algum em fazer missões fora do Brasil? Agora, se você quer ser uma pessoa missionária, que vai em vilarejos onde você não domina o idioma, ou em diversos países da Ásia, ou em locais que possuem diversos dialetos, como a África, é muito interessante você pedir para Deus o dom de variedade de línguas, né? Que é o nome do dom, tá? O nome do dom não é orar em línguas. Orar em línguas, assim como Jesus prometeu, é uma promessa para todo o crente. Todo crente que crê no Espírito Santo, você vê que o primeiro sinal que ele deu ali era o de orar em línguas, tá? O fato de que outras pessoas estavam ouvindo, né, na sua língua, como aconteceu lá em Atos capítulo 2, ali sim é uma manifestação do dom, variedade de línguas. É você estar falando e se tiverem 3 pessoas de 3 lugares diferentes, cada um vai escutar no seu próprio idioma, porque é o Espírito Santo que está fazendo esse dom de variedade de línguas. Mas o orar em línguas, ele é uma promessa para todo crente. Por quê?
Paulo vai dizer mais à frente que quando a gente ora em espírito, né, em língua desconhecida, a gente ora diretamente a Deus. O espírito ora bem, mas a gente não compreende o que a gente está orando, a não ser que a gente ore para interpretar, né? Por que eu estou falando isso? Hoje em dia, que o negócio está bagunçado, a gente vê muitas igrejas, muitas falsas igrejas, né, que o pessoal é despreparado, e parece que o pessoal, quanto mais despreparado tá, mais despreparado quer ficar, né? Como a Bíblia fala, um abismo puxa o outro. Então, gente que não estuda, gente que não tem ministério, tem colocado outras pessoas que têm menos ministério ainda à frente da igreja. Então, hoje em dia, você tem igreja que parece que é videogame. O cara chega na igreja, com um determinado tempo ele é consagrado a obreiro, passou mais um tempo, ele vira diácono, mais um tempinho ele vira evangelista, aí depois ele é promovido para pastor, depois de pastor tem o apóstolo agora, né? Aí depois tem igreja aí que tem até o sumo sacerdote de novo, mas o sumo sacerdote ainda é abaixo do pastor, mesmo tendo o apóstolo, enfim, não faz sentido, né? Esse pessoal é um pessoal que não tem compromisso com Deus, mas que eles querem, assim como aquelas campanhas de marketing, trazer uma falsa novidade. Só que na realidade é tudo supérfluo. Eu até falei no outro curso bíblico que Estevão ele foi separado como diácono. Diácono, servir às mesas daqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. É um garçom. Eu lhe convido a estudar a história de Estevão e você dizer se você está nesse nível, no nível de ser o garçom, né? Tá lá, Atos capítulo 6. Diz assim, rapaz, eu vou dizer para você, eu queria ser pelo menos um garçom, igual Estevão. Só o que eu queria, se Deus me conceder isso aí, eu tô lavando. Porque para começar a história, o verso 8 do capítulo 6 de Atos fala de Estevão assim, ó, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão era o garçom, os apóstolos pregavam a palavra e Estevão servia a mesa, o pão e o vinho para o pessoal jantar enquanto estava ouvindo a palavra. Então, meu irmão, não é você ter um título grande que vai te fazer grande. É você ser grande, né? Ser grande na presença de Deus, que significa ser pequeno na presença dos homens. É paradoxal, mas é assim. Jesus falou quando lavou os pés dos discípulos: aquele que quiser ser o maior dentre vós deve se humilhar e servir. Então, meu irmão, se você me perguntar pelas palavras de Jesus, o Estevão está na cota, né? Está na cota. Então, Atos capítulo 6 fica aí em particular para os diáconos, tá? Entenderem o que é. Se você se acha pequeno, veja se você já está aí no nível de Estevão, né? Se você não... É o que eu falo, se você não tiver melhor do que Estevão, diácono para você ainda é suficiente. Se eu acabar sendo igual Estevão, para mim já é mais do que suficiente. Então, você tem que pedir os dons espirituais que você quer usar. Não adianta você pedir dom de curar para você, quando estiver espirrando com o nariz entupido, todo fechado igual eu estou aqui, você querer orar e abrir seu nariz. Você tem que pedir o dom de curar, mas quando você receber, você tem que começar a visitar o hospital. O pessoal lá com bactéria carnívora, com HIV, desenganado. Agora, como eu disse, né? Eu tô colocando isso aí, é o último nível. Mas se você não orar para curar a gripezinha, o congestionado do nariz, a sua fé não vai crescer para você dizer para o morto ressuscitar, para a bactéria carnívora murchar, entendeu? Então você tem que escolher um caminho e trilhar aquele caminho. Senhor, eu quero ser um pregador da tua palavra. Pois pronto, começa a estudar, começa a pregar. Não, eu quero ser um pastor. Pois pronto, comece tomando conta do cultinho das crianças. Cheio de vaga lá. Adote uma criança e veja qual é a diferença que você pode fazer na vida dela. Comece sendo um pastor dos pequenos, assim como Jesus disse.
Aí um dia, dependendo do seu coração, ele lhe coloca como pastor dos grandes. Entendeu? Escolha seu caminho e trabalhe no seu caminho. Então, fica a seu critério. Deus não vai. Eu estou falando assim, né? Deus não vai te obrigar a fazer o que você não quer. Aí alguns podem já pular assim de dizer: ah, mas e Jonas? Bom, Jonas, ele era profeta antes. Aí é o que eu falo. Você um dia teve a oportunidade de não ser, não servir a Deus. Mas depois que você disse: não, Senhor, eu estou aqui para servir. O que o Senhor julgar que é melhor está valendo. Só que Deus é tão misericordioso que ele deixa a gente escolher. Entendeu? Então, se Jonas escolheu ser o profeta, ele disse: bom, camarada, então tu quer ser profeta, né? Mas tu vai falar para quem eu disser, porque afinal de contas o profeta fala a minha palavra, né? Então, tudo bem, eu falo para tu falar para Israel, tu fala. Aí quando eu digo para falar por Ninivita, tu não quer falar? Entendeu? Então é assim, é aquela história. O policial, que ele é policial, ele tem que prender o bandido, seja quem for. Mesmo que o bandido seja amigo dele, ele continua sendo bandido. Aí a mesma coisa, profeta, mesmo caso. Pastor, do mesmo caso. Você tem que cuidar de quem o Espírito Santo lhe disser. Agora ele dá a oportunidade para você escolher o seu caminho. Tá? Então veja que aqui eu tô falando nesse quesito, né? E a gente já está praticamente terminando. E como eu disse, a gente tem diversas manifestações do Espírito Santo. Né? E a gente vai ver aqui que o Espírito Santo diz que nós devemos escolher aquilo que nós queremos. Mas a gente tem que procurar isso para o bem da igreja. Aí até o próprio apóstolo Paulo ele fala assim, ó: vós, como desejais dons espirituais, procurem ser abundantes para a edificação da igreja. Tanto que ele diz assim, olha, eu quero que todos vocês orem em línguas desconhecidas. Por quê? Se eu oro em língua desconhecida, a minha mente fica infrutífera, mas eu oro, meu espírito, né, ora perfeitamente. Agora, esse profetiza para a igreja. Então, quando ele fala, toda a igreja é edificada. Aqui no verso 4, o que fala em língua desconhecida, a si mesmo se edifica, ou seja, se constrói. É por isso que eu falo, você não está com vontade de orar, começa a orar em línguas. Porque aí não conta a tua vontade, é o Espírito Santo que vai orar por ti. À medida que ele estiver orando em línguas, aí a vontade vai aparecendo em ti, ela vai crescendo. É isso que significa edificar. Edificar é o mesmo que construir, né? Você edifica uma casa, você faz um edifício, ele começa lá embaixo, do baldrame, né? Da parte de baixo da fundação, até que ele vira um arranha-céu. Esse é o objetivo de você orar em línguas, né? E aí o próprio apóstolo Paulo fala aqui, ó: o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, e em espírito ele fala mistérios. Ele se edifica, mas não edifica os mais. Só que ele fala assim, ó: eu quero que todos falem línguas, mas muito melhor que profetizeis. Porque o que profetiza é maior que o que fala em línguas. A não ser que esse que também fala em línguas as interprete. Né? E aí sim ele vai poder edificar a igreja. Amém? Então aqui, para nós finalizarmos, né, a gente vai aqui para 1 Coríntios 14. Em 1 Coríntios 14, é aquilo que eu falei. O apóstolo Paulo ele diz: segui o amor e procurai com zelo, ou seja, diligência, intensidade, os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Olha só como Paulo fala, olha, dentre os dons espirituais você tem cura, milagre, maravilha, mas ele diz que o principal é o de profetizar. Por quê? O profetizar, ele é falar a palavra de Deus para os demais, e também para você, né? Só que tem um detalhe. Aqui, ó, quando profetiza, serve para edificação, exortação e consolação. E ele fala o seguinte, né? A gente pensa assim, poxa, mas não seria interessante a cura? Só que a cura ela só serve para o corpo físico, enquanto que a profecia ela serve para ganhar almas.
né? Então, é nesse pensamento que Paulo fala. E aí ele diz, né? Seguir o amor. Uma das coisas que a gente tem que entender é que amar, né? Lembra de João 14 que eu falei que eu ia trazer de novo? Aquele que me ama, Jesus falando, guarda as minhas palavras. Eu e o meu Pai voltaremos a ele, nos revelaremos a ele e nele faremos morada. Parafraseando o texto, né? Então, amar é você obedecer. É isso. Entendeu? Basicamente é isso. Então, Jesus falou que se você o ama, você guarda as suas palavras, guarda seus mandamentos. E dentre eles você tem amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Não é mais do que a você, é como você se ama. E aí, quando você se ama, você vai fazer aos demais aquilo que você espera que eles façam para você, né? Isso é a lei e os profetas, o próprio Jesus, né? Citou muito, tanto a lei quanto os profetas. Então, esse sentimento que a gente tem que ter. Seguir o amor, né, praticar atos de amor e procurar com zelo os dons espirituais. Então veja que o Espírito Santo ele vai nos capacitar a ter um bom caráter, a entender as palavras de Jesus, as palavras da Bíblia, mas ele não evangeliza por nós. Se você der uma Bíblia para uma pessoa e ela lê de ponta a ponta, não vai fazer sentido para ela, porque ela não vai entender, ela não tem o Espírito Santo. E Jesus deu o papel de evangelizar para nós. Quando nós evangelizamos a palavra, a pessoa crê, aí naquele momento ela recebe o Espírito Santo, e aí a partir daquele momento as coisas passam a fazer sentido, né? E a partir daquele momento, aquela pessoa vai ter que trabalhar a vida dela com Cristo. É o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é o nosso trabalho, tá? A gente não, é uma coisa interessante, a gente não tem que julgar pessoas, a gente tem que julgar ações. Então, não é o homossexual que vai para o inferno, é aquele que pratica a homossexualidade, entendeu? Por quê? Porque Deus condena. Estão entendendo? Então, não é a pessoa em si, porque a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Acepção de pessoas, e já fica aqui um combate ao calvinismo, né? Quando você faz acepção de pessoas, é você escolher, olhou e disse, aquele eu quero e aquele eu não quero. Isso é acepção de pessoas. Então, se Deus faz acepção de pessoas e a Bíblia fala que ele não faz, uma das coisas estaria errada. Agora, Deus, ele diferencia pessoas pelas suas atitudes. Então, a Bíblia fala, né, novamente, tratando dessa questão do calvinismo, que eles entendem algumas coisas de predestinação diferente. Que eles dizem assim, e eu estou falando isso porque Paulo usou a palavra predestinados, né? Então, irmãos, é muito simples a predestinação. Todo aquele que ouve a palavra está predestinado a crer e receber. Agora, se ele vai crer e receber, depende dele, né? Não quer dizer que ele não tenha escolha. E da mesma forma, nós, como o próprio apóstolo Paulo falou, nós somos predestinados à herança, recebemos o selo. Mas se você jogar o selo fora, você está escolhendo, entendeu? Então, em algum momento, você saiu do caminho que você estava predestinado, ou seja, foi apontado antes de seguir, entendeu? Então, tudo vai depender, em grande parte, de nós. O Espírito Santo nos capacita, ele diz o que é certo e errado, mas ele não obriga. Então, você tem a responsabilidade de fazer. Ele diz o que é amar. Então, ele diz, olha, faça isso, dê isso, trate dessa forma, mas você só vai fazer se você quiser. Aí você diz, eu quero evangelizar. Aí você pode procurar os dons, pode procurar estudar, mas você não faz. Então a gente tem que entender que quando a gente quer colher, a gente precisa plantar. Amém? Então esse foi o final da nossa aula. Eu sei que virá mais aulas sobre esses assuntos que eu falei do Espírito Santo. Eu falei de uma forma mais breve e as aulas vão aprofundar mais. Eu espero que todos nós possamos crescer no conhecimento e na graça para o crescimento do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejamos todos abençoados em nome de Jesus.